Então, eu tava mostrando o diagrama elétrico que eu fiz no vídeo anterior sobre o relé falta de fase, né? Ligado aqui na saída, né? Ligado aqui na saída. Eu corrigi aqui no diagrama elétrico, tá vendo? O certo é você ligar ele no borne, bem na saída do borne. O borne, a saída do borne do painel, tô com o painel lá, a saída do borne embaixo, tu ligar ele bem lá na saída do borne, para não ter problema, entendeu? Mas uma coisa bem interessante que eu queria mostrar aqui, que eu já peguei, meu nome é Alexandra, como todo mundo sabe, eu sou transexual, travesti, né? Sou formado em eletrotécnica, sou formado em engenharia elétrica, sou formado em eletrônica, tenho 2 especializações em eletrônica e em eletrotécnica, né? Tô partindo para uma pós-graduação, não, um mestrado, né? Mas enfim, voltando aqui, pela minha experiência, eu tenho uns 25 anos de indústria, de carteira registrada, mas eu tenho quase 30 anos de elétrica, então eu tenho bastante experiência. Uma coisa que eu vejo muito errado, que nem no meu projeto, se você olhar aqui, ó, o neutro, esse aqui no caso é 380, tá? Se eu tô ali funcionando com 380, eu na verdade nem 220 eu não recomendo fazer, mas enfim, eu já vi isso. Se você pegar um diagrama daquelas chaves prontas da WEG, a WEG faz o que eu tô falando que eu não recomendo fazer. A WEG é muito boa, eu gosto muito da WEG, só que a WEG faz algumas coisas que eu não concordo. Por exemplo, se você ver o meu neutro aqui no caso desse circuito 380, o comando, que a maioria das coisas que eu uso é 220 ou 24 volts, né? Se for 24 volts não tem problema do que eu vou falar. Mas no caso, se você está trabalhando com 220, ó, você está aqui, ó, 3 fases 380 e o neutro. No caso, neutro e fase dá 220. No caso, se a alimentação for 380, né? Não recomendo interromper o neutro, em hipótese nenhuma. Nenhum dos meus projetos eu deixo interromper o neutro. O neutro é fixado no A2 em todos os lugares que eu preciso de conexão 220. Tudo que eu vou fazer no comando é na fase, né? Se no circuito for 380. Se o circuito for 220, vou mostrar aqui. Se o circuito for 220, muita gente faz alguma coisa, principalmente a WEG, eu já vi, eles abrirem, vamos supor, no caso do 220, 3 fases 220, né? Eu usaria fase aqui e fase aqui no comando, né? Para dar os 220, ok. Só que a WEG interrompe aqui, coloca um botão, coloca, sei lá, uma boia. Geralmente as boias da WEG é no A2 aqui, né? Faz todo o comando lá e abre o neutro, teoricamente, se fosse no 380. Aí se uma pessoa pega uma chave da WEG pronta, né? E instala em algum lugar e muda, né? Em vez de jogar uma fase aqui, uma fase lá, tá usando 380, vai usar o neutro aqui. Se eu abro o neutro aqui, eu tenho alguma coisa conectada, nesse circuito aqui não vai acontecer nada, mas se eu tenho alguma coisa conectada entre ele dá retorno, o neutro vira fase e vira 380. Por isso que eu não recomendo em nenhum tipo de diagrama elétrico que você monte, você interromper o neutro, nunca. Eu já peguei um gerador que tinha algumas coisas ligadas, numa fazenda da Bom Futuro, se eu não me engano. Passou lá 2, 3 eletricistas, a bobina do comando, né? A bobina do comando que estava ligada aqui interrompia por um sistema de intertravamento, e quando ela interrompia, o neutro virava fase, tudo que era 220 virava 380 e queimava as bobinas dos contactores. Os contactores eram contactores bem grandes, a corrente era alta, uma chave de transferência aberta de um gerador, mas com a corrente bem alta. Aí queimava, passou 2, 3 eletricistas, não entendi, não sabia o que estava acontecendo. Daí fui lá, identifiquei o problema, né? Tava interrompendo o neutro. Interrompeu o neutro. Se tiver alguma coisa conectada aqui, uma resistência, alguma coisa conectada, ele vai virar, ele vai passar a fase, que a resistência é baixa, né? Vamos supor, uma resistência ligada, alguma coisa, resistência de painel, aquecimento de painel, alguma coisa assim. Ele vai passar pela resistência, vai virar fase, o neutro vai queimar tudo que é 220, vai virar 380. Então não se interrompe neutro, nem se o circuito for 220, porque você pode vender o painel para outra pessoa, a pessoa vai mudar alguma coisa, vai mudar uma alimentação, pegar outra linha do comando ali e vamos supor o A2, ele vai jogar neutro. Se tiver lá num painel que é 3 fases 220, você vende para outra pessoa, entendeu?
ele vai pegar esse neutro aqui, no caso que seria uma fase, e vai jogar no neutro. Se tem alguma coisa interrompendo, igual a VEG faz, a VEG mesmo, se você pegar o diagrama da VEG, eu vou abrir um aqui, no próximo vídeo eu vou colocar. A VEG gosta de interromper aqui. Eu não recomendo, pela minha experiência, pelos anos que eu tenho de indústria, pelos anos que eu tenho de elétrica, eu não recomendo fazer isso, né? Eu acho que o engenheiro que calculou isso daí, que fez esse projeto, vai ver que é um cara muito bom, tudo, entendo, a VEG é muito boa realmente, só que é alguém que não é de campo. Eu sou de campo, eu não sou de projeto. Eu faço projeto ou outro, mas a minha área é campo, eu tô lá vendo problemas todos os dias. Então essa questão do relé falta de fase eu vejo muito. Eu nunca vi um relé falta de fase conectado igual eu faço na saída do borne. Todos os relé falta de fase, ele fica aqui, ó, na saída do disjuntor, né? E eu não recomendo isso. Ele vai pegar só o disjuntor aqui, o defeito no disjuntor. Que a probabilidade de defeito do disjuntor tem, mas é menor. O defeito maior é aqui, porque ele trabalha muito mais, ele entra e sai, entendeu? A manobra do disjuntor é menor. A manobra do contactor é muito maior. Geralmente os contactores, você olha lá, 25 ampere. Só que, pela experiência que eu tenho, se você colocar a corrente que eles de projeto lá, em cima do contactor, recomendado pelo fabricante, ele não vai durar muito tempo. Eu geralmente coloco alguns 10, 15% a mais, né? Mas isso aí é não é recomendação de norma. Eu faço isso porque eu sei como funcionam os contactores. Cada vez o pessoal visa mais lucro, né? Então eu vou diminuir a quantidade de platina que tem no contato, eu vou diminuir, aí acaba baixando a vida útil, né, do contactor. E é o que mais dá problema ao contactor. E onde falta fase, geralmente é no contactor. E o relé falta de fase. Aí o pessoal vai aumentar muito o preço do painel. Pode até aumentar um pouco, custa R$400, R$300 um relé falta de fase. Não, até menos, um relé falta de fase temporizado custa isso. Um relé falta de fase comum deve custar R$250. Mas quanto custa a rebobinagem do motor? Dependendo do motor que você estiver trabalhando, R$2.000. Dependendo do motor que você estiver usando, sei lá, R$10.000. Então, compensa colocar o relé falta de fase lá na saída, bem pertinho do borne, né? E claro, foi um serviço bem feito, um reaperto, tem que ser feito preventiva, preditiva. Tem que ser reapertado tudo, né? Verificado se os relés estão bons, enfim.